Apesar de, na maioria das vezes, não nos apercebermos, a nanotecnologia está cada vez mais presente no nosso dia-a-dia. Da medicina à joalharia, passando pelo desporto e pela investigação científica, a tecnologia reduzida à nanoscala representa inevitavelmente o futuro. As nanotecnologias estão a ser aplicadas em diversas áreas e a joalharia é uma delas. Quando reduzimos o ouro à dimensão da nanopartícula, conseguimos ver um outro lado deste metal precioso, que é composto por cores naturais como o azul. Recorrendo à nanotecnologia, é possível revestir o ouro com diferentes colorações e criar peças originais. Depois da aposta em joalharia, os investigadores da Universidade do Minho querem expandir-se para outros segmentos de mercado. Queremos rapidamente divergir também para as cutelarias, para os acessórios de moda, por exemplo, para o calçado, para acessórios de calçado e, portanto, pensamos que algumas destas tecnologias têm uma abrangência muito maior do que as joias. Estamos a iniciar com as joias, porque temos um consórcio de empresas interessadas e, portanto, queremos com eles lançar já algumas marcas que estarão prontas em setembro para ser lançadas no mercado. Das peças de joalharia passamos para os tacos de golfe. O sucesso dos profissionais depende muito do taco utilizado em cada jogada. Escolher o taco que melhor se adapta às características do atleta é hoje uma tarefa muito mais fácil e precisa. São utilizadas aplicações informáticas que analisam o spin, ou seja, a rotação da bola, através do registro de múltiplas fotografias que acompanham o seu percurso. A introdução da grafite na produção de tacos de golfe veio revolucionar a prática deste desporto. Inicialmente eram utilizados tacos de aço muito mais pesados, mas que garantiam a estabilidade necessária para um bom swing. Com a introdução de novos materiais, o peso foi reduzido praticamente para metade, garantindo a mesma rigidez e os mesmos resultados. Para além das vantagens na competição, a introdução de nanotecnologia no golfe veio ajudar os atletas a evitarem lesões. Aliando se calhar um pouco também à saúde, consegue-se prevenir muitas lesões porque a bola a bater num taco vai passar vibrações, o aço não absorve essas vibrações, enquanto que as varetas de grafite absorvem muito mais e principalmente agora com menos espaço entre os anéis de carbono vai absorver todas as pancadas e não vamos ter nem problemas de cotovelos, nem problemas de coluna no futuro. Na medicina, a nanotecnologia é uma área de estudo em expansão. Com esta tecnologia é possível criar nanopartículas 100 vezes menores que uma célula, permitindo desenvolver fármacos que viajam pelo nosso corpo dentro de uma espécie de cápsula, que vai atuar precisamente na área que necessita de ser tratada, evitando a contaminação dos tecidos saudáveis adjacentes. Esta ação traz inúmeros benefícios para os pacientes, nomeadamente os doentes oncológicos. Diminui a incidência de efeitos secundários e isso, em algumas patologias, como por exemplo o cancro, é crítico, é crucial, não é? Porque os compostos usados para tratar doenças oncológicas são muito tóxicos, está bem? E depois, estas cápsulas, simultaneamente, estas nanotecnologias, permitem também tornar o tratamento mais específico, ok? E isto significa uma melhoria da atividade terapêutica. No Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes estão a ser estudados novos materiais que, graças às nanotecnologias, podem fazer com que a roupa que vestimos tenha a capacidade de nos proteger dos raios ultravioleta e de infecções de micro-organismos, funcionando como uma espécie de escudo. Os idosos e invisuais poderão vir a ser auxiliados por sensores acoplados nos tecidos, que identificam situações de perigo e monitorizam os sinais vitais em tempo real. Neste fascinante mundo dos materiais inteligentes, as nódoas na roupa podem deixar de ser uma dor de cabeça quando os próprios tecidos tiverem a capacidade de fazer autolimpeza ou até mesmo se adaptarem às alterações do nosso corpo. Rui, como vimos na peça, a nanotecnologia está cada vez mais presente nas nossas vidas. Está e vai estar cada vez mais, de facto. Há muitas situações que a gente nem detecta que já têm a ver com nanotecnologia. Mas quando é que surgiram as primeiras investigações nesta área e quando é que começamos a falar em nanotecnologia? A nanotecnologia está na própria natureza. Existem muitas situações que se passam na vida animal, em diversas plantas, etc., em que a explicação para determinadas coisas que observamos estão à nanoscala. A questão começou-se a falar sobre nanotecnologia há cerca de 40, 50 anos
E hoje em dia há de facto uma evolução exponencial da investigação nesta área, portanto há muitas expectativas também, o que é interessante, e fala-se muito mais em nanotecnologia, porque existem grandes institutos, muitos investigadores a trabalhar, muitas publicações científicas e de facto as coisas começam a aparecer em aplicações do dia a dia e não só apenas em patentes ou publicações científicas. Mas podemos considerar a nanotecnologia uma espécie de revolução científica do século XXI? É o grande ramo da ciência do atual século? Há muitas revoluções científicas. A nanotecnologia é difícil dizer que a nanotecnologia é uma área independente das outras. Quer dizer, cada vez mais na ciência as áreas são multidisciplinares, interdisciplinares e, portanto, a nanotecnologia mistura muitas áreas. Mistura materiais, engenharia, biologia, tecnologia de superfícies, muitas vezes eletrónica e, portanto, é muito difícil compartimentar que as áreas da ciência. Eu diria que hoje em dia existem aquelas grandes áreas que continuam a existir, a física, a matemática, a biologia, a medicina, mas tudo se cruza e na nanotecnologia todas estas áreas se cruzam, portanto eu não a chamaria uma nova área independentemente das outras, é mais combinar um conjunto de saberes e tentar desenvolver novas aplicações. E esses saberes combinados até agora produziram resultados lentos ou rápidos? Até agora é satisfatório o resultado alcançado? Para os investigadores, nós achamos sempre que as coisas são rápidas, não é? Muitas vezes para as pessoas que estão à espera, imagina, na área que me diz mais respeito, de uma cura para uma determinada patologia, obviamente, se calhar as pessoas acham que é lento, não é? Mas eu diria que ninguém tem dúvida quando vê os dispositivos eletrónicos que nós temos hoje, cada vez mais pequenos, com mais informação, quer dizer, tantas situações que começam a aparecer nos hospitais, tantas situações nos têxteis inteligentes, nas superfícies que fazem coisas que nós não imaginaríamos e cada vez vão surgir mais aplicações. Eu diria que é uma área que claramente está a ter um desenvolvimento e que está a entregar resultados, ou seja, os financiamentos colocados pelos governos, e há grandes investimentos, particularmente dos países mais desenvolvidos na área científica neste domínio, estão de facto a entregar situações, e é também uma área que tem uma grande investigação industrial. As grandes multinacionais... Portugal é um país que está nesse pelotão? Investe-se em Portugal em nanotecnologia? Portugal tenta lutar neste campeonato, tentou criou o Instituto Ibérico de Nanotecnologia, foi o primeiro exemplo de um laboratório conjunto entre dois países na União Europeia, que está sediado lá, muito perto em Braga. Eu diria que ainda não está a funcionar em pleno, portanto, neste momento existem instalações. É muito importante ver o que é que vai acontecer em termos do investimento deste governo relativamente a isso. Isto não se faz também só com financiamentos, é importante ver se isto é uma prioridade, se mantêm as pessoas, se mantêm os investimentos, se trocam as pessoas, diminui-se ou aumentam os investimentos, e também como é que vamos atrair grandes cabeças para trabalhar naquele instituto. Não adianta dizer que fizemos um grande instituto em Braga, temos excelentes laboratórios, etc. Isto é como uma equipa de futebol, não é? Se não tivermos de facto grandes jogadores, não há maneira de fazer ciência competitiva, particularmente numa área como esta, não é? Já houve recrutamento desses talentos, dessas grandes cabeças, algumas que já estão a trabalhar connosco? Eu diria que grandes cabeças ainda não. É muito difícil trazer. Há certamente alguns bons investigadores, mas se nós queremos jogar na Primeira Liga, nas competições europeias, digamos assim, temos que ter uma estratégia muito aliciante, e na ciência é como em tudo. As pessoas vêm para trabalhar com o cientista fulano de tal, não vêm para trabalhar em Braga ou não vêm para trabalhar no Instituto Ibérico que nunca ouviram falar, e portanto é preciso claramente haver aqui uma estratégia que passa pela fixação de talento, e principalmente atração de talento, e uma política estratégica do governo, que o governo anterior decidiu montar este instituto. É preciso agora pô-lo a funcionar, e pô-lo a funcionar não é só pôr lá algumas pessoas com excelentes laboratórios que de facto o instituto tem. É preciso, por exemplo, uma política de ligação a todo o tecido que já está neste momento na ciência portuguesa. Existem excelentes grupos que não estão nada ligados diretamente ao Instituto de Nanotecnologia, espalhados pelo país, e portanto tem que se usar toda essa massa crítica para criar uma investigação em rede que de facto leve aquele instituto, que vai ter financiamentos bastante grandes. Estar ao melhor nível, europeu e mundial. Portanto, eu acho que há muitas esperanças, mas é preciso de facto que haja aqui uma estratégia muito clara, muito bem definida, com os protagonistas corretos. Há pouco o Rui falava nos hospitais, e é certamente aqui na área da medicina que a nanotecnologia tem uma presença mais visível e mais forte. Há avanços de facto significativos na área da medicina? Começa-se a ver muitas coisas. Como a reportagem falava, uma das grandes vantagens da nanotecnologia é que consegue
por exemplo, entregar fármacos localmente, numa determinada local e, portanto, sem criar efeitos colaterais. Medicamentos verdadeiramente inteligentes, no fundo. Medicamentos que sabem exatamente onde é que se devem libertar, no interior de uma determinada partícula, ou na superfície de uma determinada partícula. Há muitos sistemas que reagem a estímulos. Imagina, eu tenho uma alteração fisiológica qualquer, do pH, da temperatura, e só naquele momento é que o medicamento é libertado. Existem muitas técnicas analíticas que já começam a ser baseadas em agentes de contraste, que, portanto, modificam a coloração para a gente detectar uma determinada situação. E existem nos laboratórios, por exemplo, uma área muito importante de reprogramação celular, em que nós tentamos as chamadas células estaminais pluripotentes induzidas, em que nós pegamos numa célula de pele, imagina, e tentamos fazer com que ela volte a ser uma célula de nada, uma célula estaminal, que a partir daí podemos fazer tecidos. Na maior parte dos estudos até hoje tínhamos que usar um vírus para reprogramar essa célula. Hoje começa a ser possível usar nanopartículas para fazer isto e, portanto, o campo está Estas perfeitamente nanopartículas aberto. quase que nos levam a pensar num elixir da juventude. Será que podemos alcançar no futuro aquilo que os filósofos e cientistas têm procurado há séculos? Em coisas tão simples como, vamos lá ver, a medicina claramente está a aumentar a qualidade de vida e o tempo de vida das pessoas. Isso é perfeitamente claro, portanto, não é esse elixir, mas é qualquer coisa já de parecido. Não tem o efeito de voltarmos a ser jovens, mas tem o efeito de nos manter jovens durante mais tempo. Com mais qualidade de vida. E isso não é só nanotecnologia, é medicina no seu todo, não é? Agora, existem coisas tão simples como às vezes num cosmético nós temos nanopartículas para fazer um determinado efeito, um creme, em quase tudo que nós vemos hoje em dia temos nanotecnologia. Imagina um exemplo, nós no laboratório trabalhamos muito com superfícies que chamamos super hidrofóbicas, apareciam ali alguns exemplos também que se usam hoje em dia já nos têxteis, portanto uma superfície que repele totalmente a água. Imagina, como um automóvel, quando nós compramos um automóvel com uma pintura nova, se chover ficam sempre bolinhas de água redondas, não é? Portanto, aquilo não molha a superfície. Passado algum tempo começa a molhar totalmente porque já não é repelente. Se nós vimos, por exemplo, uma folha de um nenúfar, é totalmente hidrofóbica, é impossível molhar uma folha de um nenúfar com água da chuva, por exemplo. Isso acontece porque a textura da folha do nenúfar está controlada à nanoscala. Alguns dos meus colegas têm trabalhado, por exemplo, no nosso grupo 3B em replicar isto e fazerem numa determinada superfície uma nanotextura que permite dar àquela superfície características super hidrofóbicas. E a partir daí, simplesmente deitando uma pequena gota de uma suspensão qualquer com células, ela fica imediatamente redonda e eu posso encapsular células, posso encapsular medicamentos, simplesmente controlando a nanotextura de uma determinada superfície. Rui, vimos têxteis, medicina, mas também na peça vimos o desporto, o golfe, concretamente. Aparentemente, materiais mais leves permitem melhor performance. Estes resultados poderão estender-se também a outras modalidades. A nanotecnologia também poderá ser uma ciência desportiva? Há muitas situações no desporto em que já se usam situações de nanotecnologia e de utilização de superfícies. Um exemplo que toda a gente conhece, embora seja duvidoso às vezes se é a nano, se é a microescala, mas vamos considerar no âmbito genérico do que estamos a falar, são, por exemplo, os fatos de natação, não é? Enquanto se usou aqueles fatos de natação, que hoje em dia penso que voltaram de novo a não ser permitidos, os recordes eram pulverizados simplesmente porque havia ali uma relação entre o nadador e a água em que o atrito era muito inferior, estava a replicar mais uma vez uma situação que nós chamamos de biomimetismo, estava a copiar a situação que existe na pele do tubarão, não é? E, portanto, ao fazer isso, conseguiam os nadadores fazer tempos nunca vistos. Se calhar o risco destas situações é que às vezes quando permitimos que uma determinada tecnologia seja utilizada e um dia deixamos de permitir, vamos estar alguns anos sem recordes, porque obviamente à espera de alcançar de novo esses resultados. Rui, como especialista aqui, diga-nos que grandes surpresas a nanotecnologia nos pode reservar ainda no futuro próximo pelo menos. Tem muitas coisas que também já começam a aparecer na área, eu acho muito interessante, na área da decoração, do mobiliário, da habitação, em que nós vamos ter cada vez mais... Casas inteligentes, no fundo... Situações interativas, podíamos ter aqui, estamos num restaurante, uma mesa deste género em que o menu está na mesa, em que eu escolho, em que... uma situação em que eu posso, conforme a minha disposição, mudar a cor da minha casa, do meu mobiliário, portanto, todo esse tipo de situações, usando não só nanotecnologia, mas também nanotecnologia e outras evoluções que existem na ciência vão ser cada vez mais possíveis. Sei lá, eu quero simplesmente tornar um vidro de um carro totalmente opaco e faço isso com muita facilidade. Portanto, todas essas situações nos mais diversos níveis vão aparecer. E claro, tudo que é a parte da eletrónica, dos biosensores e dos nossos gadgets, que cada vez vão ser mais pequenos, com mais informação, a fazer coisas que nós há alguns anos de facto não imaginaríamos que seria possível.
Rui, um cumprimento até à nanoscala. Muito obrigado. É sempre um prazer tê-lo no Falar Global. Muito obrigado.